Aquisição. Análise do proponente. Passa pela análise de crédito, de seguro e jurídica. A análise de crédito consiste em atribuir valores a um conjunto de fatores que permitam a emissão de um parecer sobre determinada operação de crédito. São eles: análise cadastral, análise de idoneidade, análise financeira, análise de relacionamento patrimonial e análise de sensibilidade. Então, começando com análise cadastral. Trata-se do levantamento dos dados cadastrais do tomador. O objetivo é identificar possíveis inadequações entre as reais condições do cliente e o tamanho do crédito tomado, além de formar uma base de informações para a manutenção do contrato com o tomador. Exemplos de dados cadastrais: estado civil, idade, moradia, se própria ou alugada e tempo de residência, número de dependentes, renda principal e complementar, situação legal dos documentos e tempo do atual emprego ou atividade exercida. Outros exemplos de dados cadastrais: certidão de casamento, cédula de identidade, certidão de contribuinte, o CPF, declaração de bens, comprovante de rendimentos, comprovante de residência e ficha cadastral preenchida e assinada. A análise de idoneidade consiste no levantamento e análise de informações relacionadas à idoneidade do cliente com o mercado de crédito. Os resultados são classificados de 4 maneiras: sem restritivos, com alertas, restritivos e impeditivos. Sem restritivos, quando não há informações negativas sobre o cliente no mercado de crédito. Com alertas, quando há registros antigos no mercado de crédito já solucionados, que não impedem a concessão de novos créditos. Apenas ocorre a exigência de uma análise mais criteriosa por parte do agente de crédito. Restritivos indicam que o cliente possui informações desabonadoras no mercado de crédito. São exemplos registros de atraso, renegociações e geração de prejuízo a credores. Podem ser classificadas como de caráter subjetivo, de uso interno das instituições de mercado de crédito, ou de caráter objetivo, tais como protestos, registros de cheques sem fundo, ações de busca e apreensão, dentre outros. E as com resultado impeditivos são apontamentos que impedem que a pessoa física atue como tomadora de crédito. Há exemplo de bloqueios de bens, impedimentos no sistema financeiro da habitação, proibições legais de concessão de crédito, dentre outros. Análise financeira. Refere-se à análise das forças e fraquezas financeiras do tomador, análise de renda total e posterior análise de compatibilidade com os créditos pretendidos. É sugerido por José Audálio dos Santos a construção de um balanço patrimonial adaptado do solicitante do crédito, por parte do agente de crédito. Tal instrumento visa a melhor visualização dos ativos e passivos a fim de determinar a situação financeira e capacidade de pagamento do cliente. Segundo Santos, quanto maior for o saldo do ativo total em relação ao passivo total, maior será a capacidade de o cliente honrar as dívidas adquiridas. Neste caso, o patrimônio líquido é calculado pela diferença entre o total dos ativos e o total dos passivos. Será um excelente indicador da riqueza do cliente e, por conseguinte, da capacidade de pagamento do mesmo. Análise de relacionamento. Baseia-se principalmente na análise realizada sobre as informações extraídas do histórico do relacionamento do cliente com o credor e o mercado de crédito. Quando o cliente já é conhecido da instituição de concessão de crédito, é possível extrair informações de crédito adquiridos anteriormente, taxa de juros aplicadas, frequência de utilização, pontualidade na amortização, dentre outros. Análise patrimonial. É frequentemente utilizada para a avaliação das garantias que os clientes podem oferecer para vincularem ao contrato de concessão. Entretanto, a concessão do crédito não pode estar atrelada ao bem disposto como garantia, pois assim a organização estaria comprando um bem que não é de seu interesse.
O Banco Central estabelece que as instituições financeiras que trabalham com concessão de crédito devem exigir dos solicitantes garantias suficientes para garantir o retorno do capital utilizado na operação. Análise de sensibilidade. É uma fase extremamente importante no processo de análise de concessão de crédito. Nesta fase, o agente de crédito ou analista financeiro irá monitorar a situação macroeconômica a fim de prever situações que poderão aumentar o nível de risco da operação. É importante que os analistas de crédito monitorem o mercado e a economia em geral a fim de prever possíveis situações de desequilíbrio na economia. O objetivo é evitar o cenário de não cumprimento dos pagamentos nas suas carteiras de crédito. Análise de seguro. Seguro de crédito é aquele que garante ao segurado o pagamento de seus clientes. Em resumo, é a cobertura contra a falta de pagamento, seja por atraso, falência ou concordata do devedor. A análise de seguro visa identificar se existem e quais as condições de cobertura do seguro. Análise jurídica é a análise de documentos cabíveis à liberação do procedimento, apresentados em forma original ou autenticada em cartório. Exemplos de documentos exigidos: cópias da carteira de identidade do CPF, da certidão de estado civil, cópia da escritura pública de pacto antinupcial, caso o casamento tenha se realizado em data posterior a dezembro de 77, com regime de comunhão total ou separação de bens. Cópia dos comprovantes de renda atualizados. Observação: se funcionário do Banco do Brasil, com pagamento da prestação por consignação, remeter o comprovante da margem consignável obtida no Gerel de Brasília. Ainda sobre os documentos: formulário para remessa de correspondência, formulário de autorização de débito em conta corrente devidamente preenchido e assinado quando o proponente optar por esta forma de pagamento das prestações. Se houver utilização do FGTS e o estado civil do proponente for casado ou união estável, deverá ser encaminhada a declaração de imposto de renda do cônjuge ou companheiro, salvo os casos de declaração conjunta. Cópias legíveis e autenticadas das páginas da CTPS, onde constam a identificação do trabalhador e a contratação do empregado. Extrato de cada conta do FGTS a ser utilizado na operação, com os registros dos últimos 2 anos. Ainda a autorização para a movimentação de conta vinculada junto ao FGTS, com o objetivo de adquirir a casa própria, constando também as declarações do trabalhador pertinentes à operação de utilização do referido fundo, conforme estabelecido no Manual de Moradia Própria, disponível na internet no endereço caixaeconomicafederal.gov.br. Declaração de que se trata da primeira aquisição de imóvel residencial financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, quando for o caso, tendo em vista que a primeira aquisição de imóvel residencial financiado pelo SFH, o proponente terá direito de um desconto de 50% nas despesas cartorárias, referentes ao registro do contrato ou declaração de que não é a primeira aquisição do imóvel residencial financiado pelo SFH. A referida declaração deverá ser preenchida com os dados do proponente e cônjuge, se for o caso, bem como ser assinada pelos dois. Análise do imóvel. Além das informações levantadas sobre o proponente e sobre o vendedor, o imóvel também é verificado. Além da avaliação do valor do imóvel pronto, que é o valor de mercado e condições de habitabilidade, são levantados os documentos abaixo: título de propriedade com o respectivo registro, certidão dominial vintenária, certidão negativa de ônus reais, contendo expressamente que o imóvel está livre e desembaraçado de quaisquer ônus, certidão negativa de IPTU. Observações: as certidões negativas de ônus e de IPTU têm validade de 30 dias. Também é solicitado cópia do boleto
com o registro do pagamento da taxa de cadastro e avaliação, carta de habite e CND, averbadas no cartório de registro de imóveis competente, quando se tratar de imóvel novo, planta baixa, opção de compra e venda preenchida de forma correta, completa e legível, bem como datada e assinada pelas partes. Declaração negativa de débito de condomínio, quando for o caso. Declaração de saldo devedor, se o imóvel for financiado por outro agente financeiro. Procuração lavrada em cartório de notas, outorgada pelo agente financeiro, indicando o seu representante para assinatura do contrato junto à Poupex, com poderes para liberar a hipoteca se o imóvel for financiado por outro agente financeiro. Comprovante de pagamento de foro, quando se tratar de imóvel edificado em terreno foreiro. Quando o imóvel for novo, deverá ser encaminhado a RT do engenheiro responsável pela obra. Certidão de quitação da taxa de incêndio, quando se tratar de imóvel localizado na cidade do Rio de Janeiro. Observação: o laudo de avaliação e vistoria será providenciado pela gerência de engenharia, na sede desta AP ou Poupex, após o recebimento da documentação. Análise do vendedor. Documentos do vendedor e cônjuge, no caso de pessoa física. Cópias da carteira de identidade do CPF, cópia da certidão de estado civil, cópia da escritura pública de pacto antinupcial, caso o casamento tenha se realizado em data posterior a dezembro de 77, com regime de comunhão total ou de separação de bens, certidões negativas de ações na Justiça Federal, ações cíveis, interdição, tutela ou curatela, ações da Fazenda Estadual e Municipal, protestos de títulos, certidão de quitação de tributos e contribuições federais, se comerciante, certidão quanto à dívida ativa na União, se comerciante, e CND ou INSS, com a finalidade da Lei 8.212 de 91, também para caso de comerciante. Observação: caso o vendedor não resida na localidade do imóvel, deverá apresentar todas as certidões do seu atual domicílio e da localidade do imóvel. Então, nesse caso, ele apresenta as certidões de ambos os locais. Havendo certidão positiva, encaminhar a certidão de inteiro teor da ação. Cópia do comprovante de abertura de conta Poupex ou de outro banco para o recebimento do crédito, oriundo do financiamento e do FGTS. Se for o caso, documento oficial. A conta a ser informada pelo vendedor, na qual serão creditados os recursos referentes a esta operação de financiamento, deverá estar ativa no momento do crédito. Documentos do vendedor no caso de pessoa jurídica. Quando se tratar de sociedade por cotas, contrato social e suas alterações registradas na junta comercial, procuração lavrada em cartório de notas do representante da empresa que firmará o contrato, documento necessário somente se a indicação do representante não estiver prevista no contrato social da empresa ou em suas alterações, CNPJ e certificado de regularidade da situação junto ao CRS-FGTS. Quando se tratar de sociedade anônima, ainda é necessária a apresentação da ata da Assembleia que elegeu a atual diretoria, estatutos sociais atualizados, publicados no Diário Oficial e certidão de arquivamento na Junta Comercial, procuração lavrada em cartório de notas do representante da empresa que firmará o contrato, documento necessário somente se a indicação do representante não estiver prevista no contrato social ou em suas alterações, CNPJ, certificado de regularidade de situação junto ao FGTS, certidão negativa, tanto para a sociedade anônima quanto para a sociedade por cotas, de ações na Justiça Federal, ações cíveis, ações da Fazenda Estadual e Municipal, protestos de títulos, certidão de quitação de tributos e contribuições federais,
certidão quanto à dívida ativa na União, CND ou INSS com a finalidade da Lei 8.212 de 91. Havendo alguma certidão positiva, encaminhar a certidão de inteiro teor da ação.